Olá, pessoal, tudo bem? Saudações, um grande abraço aí para vocês. Eu, essa aula que eu estou gravando agora, ela trata de um exemplo simulado para a gente identificar a distribuição de probabilidade de uma estatística, em especial a proporção amostral, que veremos que ela pode ser considerada como sendo uma média amostral, certo? Eu estou regravando essa aula porque tive problemas nas gravações para esta aula anteriormente, né, que eu dividi em duas partes. Aí eu acabei refazendo, elaborando slide e tudo, e agora eu quero ver se eu apresento essa aula completa, sem nenhuma interrupção, para não quebrar o raciocínio, certo? Mas eu tentarei ser mais breve nas explicações iniciais, porque vocês já viram os vídeos da introdução dessa aula, certo? Então, vou tentar ser um pouco mais breve nessa parte inicial da aula. Veremos aqui. Ok, gravando, apresentação de tela. E, então, aqui, né, o nosso tema de aula, né, introdução à inferência, para a gente começar a entender como é que a gente pode fazer generalização de resultados para toda uma população baseando-se em dados amostrais. E a gente vai ter uma ideia, uma noção de como isso funciona através de um exemplo simulado, certo? Então, a introdução à referência, exemplo simulado, a gente vai ver, tem uma introdução, a distribuição da proporção amostral, e a gente vai trabalhar com exemplos sobre proporção, que dá a ideia, por exemplo, de inferência quando a gente trabalha com pesquisa eleitoral, que é a proporção de eleitores favoráveis a um certo candidato, né, quando a gente tem um interesse, por exemplo, nessa característica. E aí a gente vai ver uma tabela de todas as possíveis amostras de proporção amostral, e a gente vai trabalhando aí os conceitos. Então, como ilustração, né, para a gente visualizar a inferência, como a inferência pode trabalhar, a gente imagina uma população. E aqui eu estou simulando uma população onde tem três homens, H1, H2, H3, e uma mulher nessa população, certo? Então, aqui poderia ser essa população formada por eleitores, todos os eleitores de Campina Grande, né, que vão votar aí para as eleições municipais, por exemplo. E aí, nessa população, a gente tem interesse numa certa característica, que é a proporção de homens, por exemplo, né? E a gente denota por P. Nesse caso, se a gente conhece a população, a proporção de homens é 3 homens sobre 4 pessoas, né, nessa população, a 3 quartos, que é 0,75, 75% de homens nessa população, né? E P é um parâmetro, né? P geralmente é desconhecido. A proporção de pessoas com uma certa característica na população geralmente é desconhecido. Geralmente a gente não conhece a configuração de todos os elementos dessa população, tá? Então, a ideia é a gente, então, retirar uma amostra, de preferência aleatória simples, com reposição, tá certo? E retirar uma amostra tamanho N igual a 2, nesse exemplo em particular, tá? Retira duas pessoas dessa população. Se eu tiro uma parte dessa população, né, se eu observo uma parte dessa população, eu tenho, na verdade, uma amostra, né, que é o subconjunto da população. Nesse exemplo, a gente está considerando uma amostra, uma técnica de amostragem chamada amostra aleatória simples. E ela pode ser sem reposição ou com reposição. Como a gente quer manter igual probabilidade, a população é pequena, aí a gente faz com reposição. Eu poderia fazer sem reposição uma população infinita, na verdade, finita, porém muito grande, né? Que a gente já viu exemplo, né? Uma população pode ser finita ou infinita. Mas, para termos práticos, uma população finita sendo muito grande, ela pode ser considerada infinita.
E aí a amostra sem reposição, ela se equipara à amostra com reposição, porque, imagine, retirar uma pessoa dentre milhares, né, uma população grande, selecionar uma pessoa dentre milhares, aí não reponho ela, aí a outra pessoa é uma outra pessoa selecionada aleatoriamente entre milhares, e a probabilidade é muito pequena de ser alterada, né? Então, praticamente, a segunda pessoa tem igual probabilidade de sair na amostra como a primeira pessoa, porque a configuração da população, ela praticamente não se altera, tá? Então, imagine, 1/1 milhão, um número muito pequeno, né? Que seria a probabilidade de cada pessoa ser selecionada numa amostra, sem reposição, né? E aí ela se equipara a uma amostragem com reposição, tá? Isso é só para mostrar uma equivalência. Ah, professor, só pode fazer com reposição? Não, pode ser em reposição também, mas em situação que a população é muito grande. E aí fica equivalente, tá? Então, nosso objetivo é estimar P, né, o parâmetro, a proporção de homens, usando dados amostrais, baseados nessas duas pessoas aqui, selecionadas com uma amostra aleatória simples, com reposição. Ok? Quando a gente retira essas pessoas aqui, retira a amostra, tá? Aí a gente, para fazer inferência, a gente vai precisar atribuir uma distribuição de probabilidade para a população, para representar a população. Como a gente está interessado numa característica de proporção, probabilidade de sucesso, então a gente pode imaginar, por exemplo, que a população pode ser representada por uma certa distribuição de probabilidade, onde aparece o P, a probabilidade de sucesso. E uma das distribuições que a gente pode trabalhar é a Bernoulli. Então, a gente atribui que X é igual a 1 se homem, se a pessoa na população é homem, com probabilidade de ser homem, igual a P. E 0 se é mulher, com probabilidade de ser mulher, 1 menos P, o complementar. A soma das probabilidades tem que dar 1. P mais 1 menos P é igual a 1. Então, X é uma distribuição de probabilidade, que são os valores 1 e 0, com probabilidade P e 1 menos P, respectivamente. Então, na inferência, a gente procura representar a população por uma distribuição de probabilidade. Nesse caso, Bernoulli parâmetro P. Tá? Por que Bernoulli? Porque tem um parâmetro que é a probabilidade de sucesso P, e a gente está interessado em P na população. Okay? A gente retira uma amostra aleatória sempre com reposição, e como é esse tipo de amostragem específica, isso vai gerar a seguinte característica para esses elementos da população. Cada um vai gerar uma variável aleatória. A primeira pessoa considera o resultado dela como sendo uma variável aleatória. 1 se homem, 0 se mulher, certo? E a segunda pessoa também, 1 se homem, 0 se mulher. Isso significa o seguinte, como é a amostra aleatória simples com reposição, a primeira variável aleatória associada à primeira pessoa, tá? Ela tem também uma distribuição Bernoulli, ou seja, tem a mesma distribuição da população, tá? Então, Bernoulli com o parâmetro P. E a segunda pessoa retirada na população, na amostra, também tem distribuição Bernoulli parâmetro P, tá? E as duas variáveis são independentes. Isso vem do conceito de amostra aleatória simples, com reposição de uma variável aleatória X. Tá? É uma definição de distribuição de amostra aleatória simples de uma variável aleatória X. Ou seja, cada elemento da distribuição X, selecionado aleatoriamente uma amostra dela, tem a mesma distribuição da variável original, X, em cada que é Bernoulli parâmetro P, e elas são independentes entre si. Tá? Isso é uma característica de amostra aleatória simples com reposição. Gera amostras independentes e com a mesma distribuição de probabilidade da variável original da população. Ok? Então, conceitos importantes. Estatísticas. Eu já pedi para vocês, né, de explicar o que é estatística, a gente já viu em aulas passados também. Estatísticas são valores calculados em função dos elementos da amostra. Né? É qualquer variável, valores ou características baseadas na amostra, calculadas com dados amostrais, tá? São as estatísticas. Né? Por exemplo, a proporção amostral. Eu pego, nesse exemplo, X1 é o sexo
né, o gênero da primeira pessoa, x2 o gênero da segunda pessoa. Então, se eu pego, olha, e elas assumem o valor 1 ou 0. Se eu somo os dois valores, vai dar o total de homens, né? Total de homens. E se eu divido por 2, que é o tamanho da amostra, vai dar a proporção de homens na amostra. Então, a proporção amostral é x1 mais x2. Perceba que se x1 e x2 é 0, fica 0 mais 0 dividido por n, que é 2, fica 0 dividido por 2 dá 0. 0% de homens na amostra. Se x1 é 1, x2 é 0, fica 1 mais 0 dividido por 2, meio, 50% de homens. Se x1 é 0, x2 é 1, fica 0 mais 1, 1 sobre 2, 0,5, 50% de homens. E x1, x2 são 2, é igual a 1, então fica 1 mais 1, 2, dividido por 2 dá 1, 100% de homens. Perceba, então, que a proporção amostral, na verdade, é uma média, onde cada elemento, x1, x2, assume os valores zeros ou 1, que é o somando, dá o total de sucesso. Né? Então, é a ideia lá da binomial. Né? Proporção amostral de homens não deixa de ser uma média de variáveis que assumem valores 1 ou 0. Okay? Sucesso ou fracasso. Okay? Então, é uma estatística. As estatísticas, como elas são obtidas de amostras aleatórias, elas são consideradas variáveis aleatórias. Logo, elas têm uma distribuição de probabilidade, onde a gente pode calcular a média dessa distribuição de probabilidade, a variância, o padrão, né? A média ou o valor esperado, como é chamado. Tá? Então, a estatística tem associado uma distribuição de probabilidade. E o que a gente vai estudar é a distribuição de probabilidade da proporção amostral, né? Como ela se comporta inicialmente. Então, distribuição amostral ou distribuição por amostragem é a distribuição de probabilidade de uma estatística. Ou seja, eu tenho uma estatística que é função de dados amostrais, né? E aí ela é uma variável aleatória. Consequentemente, ela tem uma distribuição de probabilidade. Ó, mas se é de variável amostral, então a gente chama de distribuição amostral, né? A gente não fala distribuição de probabilidade da amostra, né? Ou da função da amostra, e sim chama-se direto distribuição amostral, né? E nada mais é que uma distribuição de probabilidade de uma estatística, ou distribuição por amostragem, também a gente chama. Distribuição amostral é a distribuição de probabilidade. Exemplo, a proporção de elementos com uma certa característica na amostra, P barra. É uma estatística. E a distribuição de probabilidade amostral, né, dela, no exemplo simulado, admitirá um valor esperado da proporção amostral e uma variância, um var de P barra, tá? Conforme veremos posteriormente. Okay? Então, a gente está interessado na distribuição amostral da proporção, ou distribuição de probabilidade da proporção amostral. São equivalentes a esses conceitos. Outra maneira de interpretar a distribuição amostral é considerar que a distribuição da população de todos os valores que podem ser obtidos para a estatística, em função de todas as amostras possíveis de ser retirada da população original. Então, a ideia é, se a gente pudesse retirar todas as amostras possíveis de tamanho 2 da população, cada amostra vai gerar uma proporção amostral. E se a gente considerar a distribuição de probabilidade de todas essas possíveis proporções para cada amostra selecionada, a gente vai ter uma distribuição da amostral da proporção também. Todas as possíveis amostras retiradas da população. É o que a gente vai ver. Tá? Então, para estimar a proporção populacional de homens, P, veremos como se comporta a distribuição de probabilidade da proporção amostral. P barra. Considerando todas as amostras aleatórias simples com reposição possíveis de tamanho n igual a 2 da população de n igual a 4 com 3 homens. Estimaremos P, que é a proporção de homens, usando a estatística P barra, proporção amostral. Resultados importantes. A probabilidade de dois eventos aleatórios, A e B, ocorrerem simultaneamente é a probabilidade da interseção, que é ocorrer simultaneamente, é o evento ocorrer simultaneamente A e B, é igual a P de A vezes probabilidade B dado A. Tá? Isso para eventos quaisquer. É a probabilidade do A ocorrer vezes a probabilidade do B ocorrer dado que é o A ocorrer. Agora, se A e B são independentes, a probabilidade B, sabendo que A ocorreu,
é igual à probabilidade de B, porque B não tem influência da ocorrência ou não de A. Então, só depende da probabilidade do próprio B ocorrer. Logo, a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades, P de A vezes P de B. Isso é um resultado importante. E tem a ver com a amostra aleatória simples com reposição, porque as duas retiradas são independentes entre si. Posso perguntar o seguinte: de quantas maneiras é possível retirar com reposição duas pessoas de uma população de 4 pessoas? Quantos resultados possíveis a gente pode obter ao fazer esse experimento? Quando eu tenho 4 pessoas, retirar duas com reposição. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Percebo que isso é uma técnica, vai requerer uma técnica de contagem. Então, numa primeira retirada, existem 4 pessoas, resultados possíveis no experimento. Aí eu devolvo essa pessoa, porque o experimento é com reposição, e aí na segunda retirada mantenho 4 pessoas possíveis de serem selecionadas, correto? Né? E agora, retirar 2 pessoas, né? Uma após a outra com reposição. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Então, segue do princípio fundamental da contagem que existe um total de 4 vezes 4. Né? Número de possibilidades da primeira retirada, primeiro experimento, vezes número de retiradas, possível resultado do segundo experimento. 4 vezes 3, simultaneamente. 16 resultados possíveis. De retirar 2 pessoas por amostra aleatória simples com a reposição de uma população de tamanho n igual a 4. Veremos agora como são essas amostras. Todas essas possíveis 16 amostras, quais são. Então, uma amostra possível, por exemplo, a gente tem uma mulher e 4 homens. Então, ou aliás, 3 homens. Então, uma amostra possível é retirar, na primeira retirada, você uma mulher, e aí repõe na população, e aí a segunda pessoa retirada também pode ser mulher, porque é com reposição. Então, pode ocorrer este evento aqui, né? Esta amostra, mulher-mulher. Assim, a probabilidade dessa amostra particular, ou seja, de observar mulher-mulher, é igual à probabilidade da interseção, mulher na primeira e mulher na segunda retirada. Como são independentes, porque é com reposição, né, fica o quê? A probabilidade de sair mulher na primeira e mulher na segunda é a probabilidade de mulher na primeira vezes a probabilidade de mulher na segunda. A probabilidade da interseção é o produto das probabilidades, porque são independentes esses dois eventos, mulher-mulher. E a amostra é com reposição. E a probabilidade de mulher na primeira retirada é uma mulher sobre 4 pessoas, um quarto, vezes a probabilidade de mulher na segunda retirada. Existe uma mulher sobre um total de 4 pessoas, um quarto. Um quarto vezes um quarto, 1 sobre 16 avos. Então, a probabilidade de observar mulher-mulher numa pesquisa, né, é como se fosse uma única pesquisa eleitoral, por exemplo. A probabilidade de observar 2 pessoas favoráveis ao candidato seria 1 sobre 16 dessa amostra. Nesse caso, x1 igual a 0, x2 igual a 0, porque x1 é 1 se é homem, 0 se for mulher. x2 do mesmo jeito. Então, a primeira pessoa é mulher, 0, a segunda pessoa é mulher. Dessa forma, a proporção amostral observada na pesquisa é o quê? 0 mulheres mais 0 mulher, né? Dividido por 2, 0,0. Então, a proporção de homens nessa amostra particular é 0% de homens na amostra. Então, seria uma pesquisa em que 0% das pessoas são favoráveis ao candidato, por exemplo, uma outra aplicação. Outra amostra possível poderia ser mulher na primeira retirada, homem na primeira retirada, né? Consequentemente, a probabilidade de observar mulher e homem 1, né? O homem de identificação número 1 seria o João, por exemplo, né? A probabilidade da interseção é o produto das probabilidades, porque são independentes. E a probabilidade de retirada de mulher na primeira pesquisa, seleção, seria uma mulher sobre o total de 4 pessoas. Vezes, quantos homens uns tem na população? Só um homem sobre um total de 4 pessoas. Então, vezes um quarto. Então, um quarto vezes um quarto, 1 sobre 16. Né? Neste caso, x1 igual a 0 porque é mulher, x2 igual a 1 porque é homem. 2 não, x2 igual a 1 porque é homem. Então, a proporção amostral é 0 mais 1 dividido por 2, 0,50. Ou seja, 50% de homens nessa amostra. Nessa pesquisa, observaríamos 50% de homens. Tá?
Perceba que essa probabilidade 1/16 ela está se repetindo. Por quê? Porque uma característica de uma amostra aleatória simples é que cada resultado possível, cada amostra particular tem igual probabilidade de ocorrência, tá? Então, a amostra anterior aqui, mulher-mulher, teve probabilidade 1/16 de ocorrer, de aparecer como sendo resultado de uma pesquisa. E mulher e homem também, igual probabilidade. Isso é uma característica particular da amostra aleatória simples, por isso que ela é tão importante. Outra amostra possível ainda seria, por exemplo, o homem 1, o João, por exemplo, e homem 2, o Eduardo, por exemplo. Tá? Então, a probabilidade dessa amostra ocorrer seria o quê? A probabilidade do homem 1 aparecer e o homem 2 aparecer na pesquisa. Né? Os dois aparecerem na pesquisa, serem selecionados. Então, fica a probabilidade entre exceção, produto das probabilidades, porque são independentes. Quantos homens 1 tem na pesquisa? Só um homem 1, dividido por 4. Quantos homens 2? Só um homem 2 tem na pesquisa, na população, dividido por 4 pessoas. Então, fica 1/4 vezes 1/4, 1/16 avos. Aquilo que a gente já esperaria, né? Porque a amostra aleatória simples tem igual probabilidade de ocorrência para cada amostra. Então, nesse caso, que x1 é homem, x2 é homem. Então, 1 em 1. Então, a proporção amostral de homens nessa pesquisa, 1 mais 1 igual, dividido por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. Né? Que aí dá 100% de homem nessa amostra. Então, seguindo o mesmo raciocínio, a gente monta uma tabela de todas as possíveis amostras. Perceba que aqui eu vou enumerar a amostra número 1, 2 e 3. Foram essas 3 amostras que a gente viu no slide anterior. Mulher, 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 homem 1, homem 1, homem 2. Com probabilidade dessas amostras ocorrerem 1/16 cada um. Né? E as proporções observadas em cada pesquisa foi 0%, 50% e 100% de homens. Tá? Agora, o que acontece? Essas são algumas das possíveis amostras, e a gente já verificou que existe um total de 16 possíveis resultados. Né? Então, seria todos os resultados possíveis, se a gente pudesse fazer 16 pesquisas, cada pesquisa gera um resultado, uma variável diferente para a estatística que a gente está trabalhando. Né? Na prática, a gente não vai ver todas as 16 pesquisas, todos os resultados possíveis. Na prática, a gente pega e observa uma única pesquisa, uma única amostra. E com base nessa amostra, a gente faz uma inferência, uma generalização do resultado para a população usando dados amostrais. Mas a gente deve conhecer a distribuição de probabilidade dela, porque aí a gente faz uma afirmação sobre a população, mas a gente vai dizer com que probabilidade aquela afirmação ela é válida, tá certo? É aquela questão da amostragem, o erro de amostragem, o erro amostral da pesquisa, a probabilidade, o nível de confiança. Por isso que a gente está estudando agora a distribuição de probabilidade da proporção amostral com um exemplo simulado. Tá? E para isso a gente precisa enumerar todos os resultados possíveis de amostra. Tá? Então, aqui tem 3 amostras possíveis, vamos para uma próxima. Vou considerar aqui, já vimos mulher, 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 homem 1, né? Aí eu vou considerar agora todos os resultados envolvendo mulher. Tá? Então, já foi mulher, 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 homem 1. Próximo poderia ser mulher, homem 2. Tá? A probabilidade dessa amostra, como a gente viu de forma análoga, vai ser 1/16. É a mesma ideia do que a gente viu de 1 a 3, a probabilidade para calcular essa probabilidade. Nesse caso, a proporção amostral é 50% de homens, certo? Então, mulher 1 e 2, falta mulher 1 e 3. A mesma ideia, 50% de homens com probabilidade 1/16 de observar esta pesquisa aqui, esta amostra, mulher 1 e 3. Como a gente fez tudo com homem, mulher no início, como primeira pessoa selecionada, vamos inverter agora, né? Então, mulher, mulher já apareceu, invertendo. A mulher, homem 1, agora homem 1, mulher, invertendo. Mulher, homem 2, inverteu. Homem 2, mulher. Mulher, homem 3, inverte. Homem 3, mulher. Então, cada amostra aqui, com probabilidade 1/16 avos, né? E cada uma gera uma proporção o quê? De 50% de homens. Então, são resultados possíveis. Faça a mesma coisa envolvendo o homem 1.
né? Então, vamos ver. O que já saiu de homem 1? Invertido, de mulher homem 1 já saiu. Homem 1, homem 2. Homem 1, homem 2, né? Mas não tem homem 1, homem 1. Ó. Saiu homem 1, mulher, né? Homem 1, mulher, homem 1, homem 2. Mas homem 1 ainda não saiu. Então, a gente pega um possível resultado. Por que homem 1, homem 1? Porque seleciona um homem 1 na primeira retirada, repõe na população. Continua tendo homem 1 na segunda retirada, é possível que ele ocorra novamente. Homem 1, então. Tá? Probabilidade de ocorrência, 1/16. Homem 1, homem 2 já apareceu aqui na pesquisa. Homem 1, mulher, já apareceu aqui na pesquisa. Então, falta homem 1, homem 3. Tá aqui, homem 1, homem 3. E agora, acabou, né? Nessa sequência. Agora, invertendo. Mulher homem 1 já tem, ó. Cadê? Mulher homem 1 aqui na pesquisa 2. Mulher homem 1 já tem. Homem 1 já tem. Homem 2, homem 1. Já não tem. Aí a gente colocou a 11ª, homem 2, homem 1. Né? E homem 3, homem 1 ainda não tem. Aí eu coloquei homem 3, homem 1. Invertendo sequência de homem 1. Então, ficou tudo envolvendo homem 1. Já teve 12 pesquisas até aqui, 12 amostras possíveis. Agora, faz a mesma coisa com mulher, homem 2. Homem 2 ainda não tinha aparecido. Aí, homem 2, homem 1, já apareceu? Não, vamos pensar aqui. Homem 2, mulher, já tem aqui. Homem 2, homem 1, já tem, ó. Homem 2, homem 1. Homem 2, homem 3, ainda não tem. Por isso, coloquei na amostra 14. Homem 2, homem 3. Agora, invertendo. Homem 2 já apareceu. Mulher, homem 2 já tem. Ó, mulher, homem 2 é na 4. Aí, homem 1, homem 2 já tem? Já tem. Homem 1, homem 2. Aqui na 3. Homem 2 já saiu. E homem 3, homem 2. Aqui, homem 3, homem 2 é uma nova pesquisa. Resultado possível. Finalmente, aí já foi tudo com homem 2, invertendo também. E homem 3, homem 3. Né? E aí já apareceu todas as outras, que é mulher, homem 3, homem 3, homem 3, mulher, mulher, homem 3, já tem homem 1, homem 3, já tem homem 1, homem 3 na 10ª, homem 3, homem 1 já tem na 12ª, então já foram todos os possíveis resultados. E aí as probabilidades individuais, somando, percebe que somando as probabilidades, dá 16 probabilidades de 1/16 avos, somando dá 16/16, que dá 100%. Então, todos os possíveis resultados, soma das probabilidades, todos os resultados possíveis, tem que dar 100%, obviamente. E cada um gerou uma proporção diferente para homens. E percebo que aí, inerente a essas proporções, tem um erro, né? O erro aqui, ó, na primeira pesquisa, 0% de homens. Ela geraria este resultado na pesquisa. O erro seria de 0 menos 0,75%, seria 75% negativo, seria o erro. 50% seria 50% menos 75%, seria menos 25% o erro na pesquisa. E 100% aqui, seria 100 menos 75%, 25% positivo. Seria o erro na pesquisa. Tá? E a gente vai verificar como é que se comporta, né? Quer dizer, se fosse pesquisas individuais, a gente estaria cometendo erros bem distantes, né, do verdadeiro, que seria 75%. Mas é razoável, porque o tamanho da amostra é pequeno também, é 2. Né? Se aumentarmos o tamanho da amostra para 3, esses percentuais de erro, esses percentuais de homens ficariam mais próximos de 75%. Porque existe um resultado estatístico que diz, quanto maior o tamanho da amostra, mais próximo do tamanho da população será, com certeza vai ser mais próximo da realidade. E aí a proporção vai convergir, a média vai se convergir para a verdadeira média populacional, no caso aqui 75%. Tá? Mas o importante aqui é verificar que é o seguinte, ó, 0% ocorre com probabilidade de
vai ter que somar as probabilidades das amostras 2, 4, 5, 6, né? 6, 7, 8. Então, são quantas amostras? Cada um com probabilidade de 1 sobre 16. Então, vai ter que somar essas probabilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a probabilidade de uma amostra resultar proporção 50% é 6 sobre 16 avos. E a probabilidade de uma amostra resultar em 0% de, de homens é 1 sobre 16 avos. E a probabilidade de ocorrer 100% de homens, esse resultado, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sobre 16 avos. Isso gera, então, a nossa distribuição amostral da proporção, porque a proporção amostral dá 0% com probabilidade de 1 sobre 16 avos, 50% com probabilidade de 6 sobre 16. Foi o total de amostras que geraram 50% de homens. Então, como são igual probabilidade, eu somei todas aquelas, né? Elas são mutuamente excludentes, aí soma as probabilidades, 6 sobre 16. 100% de homens, existiram 9 amostras, e aí somando as probabilidades das 9 amostras, deu 9 vezes 1 sobre 16, 9 sobre 16 avos. Somando dá 1. Distribuição de probabilidade. Qual a definição? É uma distribuição, um conjunto de pares onde tem os possíveis valores da variável aleatória e suas respectivas probabilidades. Então, é 0, 1 sobre 16 é um par, 0,50, 6 sobre 16 é outro par, 1 e 9 sobre 16 avos é outro par. Então, os possíveis valores da variável e as respectivas probabilidades, de tal forma que as probabilidades são, na verdade, maiores ou iguais a 0 e a soma é igual a 1. Isso é uma definição de distribuição de probabilidade que eu pedi na lista de exercícios. Desse modo, a gente pode calcular o valor esperado dessa distribuição, que é, por definição, o valor que a variável assume vezes as probabilidades, somando essas parcelas. Então, proporção amostral assume 0% vezes probabilidade de 1 sobre 16, mais proporção amostral de 50% vezes a probabilidade de aparecer esse resultado, 6 sobre 16, mais 100%, a proporção amostral pode resultar nesse valor, vezes a sua probabilidade de 9 sobre 16. Calculando isso, 0 vezes 1, 16, dá 0, mais metade de 6, que é 50% de 6, dá 3 sobre 16, mais 1 vezes 9 dá 9 sobre 16. Somando, fica 3 mais 9, 12 sobre 16. Ora, mas perceba o seguinte, 12 sobre 16 dá para simplificar. 12 dividido por 4 dá 3. 16 dividido por 4 dá 4, né? Dá para simplificar. Então, resultado, dividindo 12 e 16 por 4, fica 3 quartos. Ora, mas 3 quartos, não é interessante, não é curioso? Deu 3 quartos é 0,75. 75% de homens, que é, curioso, que é igual ao P, que é a proporção de homens na população. Ou seja, né, em média, ou é esperado que a proporção amostral resulte num valor de 75%, que é igual à média populacional. Por quê? P é, na verdade, a média de uma Bernoulli, porque quando a gente tem, deixa eu ver aqui, que a gente é interessante lembrar, a população é representada pela variável aleatória x, de modo que x é 0 se é mulher e homem, e é 1 se é homem. A probabilidade de ser mulher é 1 menos P, com 0,25, 25%. A probabilidade de ser homem é P, 75%. Ou seja, X é Bernoulli parâmetro P. Desse modo, o valor esperado de uma Bernoulli, é bom a gente lembrar, é igual a P, a probabilidade de sucesso, que é 3 quartos no nosso exemplo. E a variância de X de uma Bernoulli é P que multiplica 1 menos P, que fica 3 quartos, no nosso exemplo, 1 menos 3 quartos. 3 quartos vezes 1 quarto, 3 sobre 16. A variância de X, que é quando é Bernoulli, P, 1 menos P. E aí, a gente encontrou que o valor esperado da distribuição amostral da proporção é igual a P. Tá? Isso não é por acaso. Tá?
Então, é interessante essa característica. Em média, a gente vai acertar no verdadeiro parâmetro populacional. É isso, este resultado que a gente está vendo. A gente pode calcular também da distribuição, usando essa distribuição. Só um minuto, está travando aqui. Só um minuto. Só um minuto aqui. Só um minuto que está querendo. Gravando, está. Apresentando, está. É bom checar se está funcionando tudo. Só travou um pouquinho aqui. Tá lento. Deu uma travadinha. Está gravando. Está apresentando. Vamos, problemas técnicos. Então, voltando. Então, a distribuição amostrada da proporção é essa aqui, né, com essa tabela aqui, tá? A gente calculou o valor esperado. E a gente vai calcular a variância, né, da distribuição amostrada da proporção. Para isso, a gente precisa calcular o valor esperado do quadrado da proporção amostral. Que, por definição, vocês devem lembrar, é a soma dos valores da variável ao quadrado vezes a probabilidade desse valor. Então, zero ao quadrado vezes a probabilidade do zero, 1 sobre 16, mais 0,50 ao quadrado, que é um possível valor, vezes a probabilidade do 0,50, 6 sobre 16, mais o valor que a variável assume ao quadrado, vezes a probabilidade desse valor ocorrer, 9 sobre 16. Resultando, calculando esses valores aí, né, e por simplicidade, aí fica 0 mais meio ao quadrado, fica 1 sobre 2 ao quadrado, é 1/4, né, vezes 6 sobre 16, mais 1 ao quadrado dá 1, 9 sobre 16. Por simplicidade, eu vou colocar o 1 sobre 16 em evidência, tá? Porque vai ser útil a gente organizar assim. Então, fica 1/4 mais 9, 1 sobre 6 em evidência, né? Então, fica 1 sobre 16, 4 vezes 9, 36, mais 6, 42. Então, 1 sobre 16 vezes 42 sobre 4. Assim, a proporção, a variância da proporção amostral, por definição, variância é a esperança do quadrado da proporção da estatística ao quadrado, tá? Menos o quadrado da esperança da estatística, tá? Da variável que a gente está trabalhando. Então, a esperança do quadrado é 1 sobre 16, aqui de cima, ó, vezes 42 sobre 4, menos o quadrado da esperança, né, da proporção amostral, que é o quê? Tínhamos 12 sobre 16 ao quadrado, que é o valor esperado, ou 3/4, podia ser o 3/4 também aqui, né? 3/4 ao quadrado. Ficaria até mais simples. Eu deixei aqui o 12 sobre 16, porque não estava simplificado. Era mais fácil colocar 3 sobre 4, 4 ao quadrado. Aí coloco 1 sobre 16 em evidência, realizo esses cálculos aqui, mantendo sempre 1 sobre 16 em evidência, 1/4 em evidência, tudo para tentar simplificar e aparecer o seguinte, ó. Então, a variância, tá, é igual, na verdade, no final das contas, 3 sobre 16 dividido por 2, calculando essas variâncias, tá? 3 sobre 16 pode ser visto como 3/4 vezes 1/4, ou como, e isso dividido por 2. Isso pode ser visto como 3/4 vezes 1 menos 3/4. 1 menos 3/4 é igual a 1/4, tá?
Ora, mas 3 quartos vezes 1 menos 3 quartos, 3 quartos é P. 1 menos 3 quartos é 1 menos P. Então, isso é P vezes 1 menos P. Ora, e o 2 é o N. Ó, tá? Ou seja, a variância da proporção amostral é P1 menos P dividido por N. Ou seja, P1 menos P é a variância de quem? Da distribuição Bernoulli, que a gente viu anteriormente. Ou seja, a variância da estatística da média amostral, proporção amostral, né? Proporção amostral pode ser vista como uma média amostral. É igual à variância da variável da população, que é a variância de x, onde x é Bernoulli, dividido por n, que é o tamanho da amostra. Né? E aí, onde x é Bernoulli parâmetro P, onde P é 3 quartos. Então, variância da média amostral é igual à variância da população dividido por n. Isso é um resultado bem interessante e ele não é um resultado do acaso, não. É sempre verdadeiro isso. Quando a gente tem uma variável x na população e uma amostra aleatória simples com reposição, a média amostral, o valor esperado da média amostral é igual à média populacional. E a variância da média amostral é igual à variância da população dividido por n. Consequentemente, o desvio padrão é o quê? É o desvio, porque tira a raiz, né? É o desvio da população dividido por raiz de n. Guarda este resultado, certo? Aqui é importante lembrar, né, a distribuição aqui da Bernoulli, certo? Que a gente já viu. E aí, resumindo, simulando, a gente observou que a amostra aleatória simples com reposição de X Bernoulli chegou ao seguinte resultado: a esperança da proporção amostral é igual à esperança de X. Lembrando que proporção amostral pode ser vista como média amostral. Então, é igual à esperança média da população X, esperança de X. Como X é Bernoulli, a média da população é P. Tá? E a variância da proporção amostral, ou variância de x barra, uma média amostral, é igual à variância de x da população dividido por n. Como x é Bernoulli, a variância de x é P1 menos P, dividido por n. Este é o resultado principal, tá, do nosso exemplo simulado. Pergunta, esse resultado foi coincidência? Resposta, não. Então, a gente vai generalizar esse resultado, que foi no exemplo simulado, para um caso geral. Da próxima aula, a gente vai ver alguns resultados com média amostral e a distribuição de probabilidade da média amostral. No nosso exemplo, a distribuição amostral da proporção, nesse exemplo, foi essa daqui. Tá? Mas e se a amostra fosse grande, né? Fosse de tamanho de 3, como é que ela ia se comportar? E se a gente tivesse uma população grande, né? Aí como é que a gente poderia retirar todas as possíveis amostras? A gente não vai poder ficar construindo tabelas como essa, só com população tamanho 4, retirada de tamanho 2, já deu 16 amostras possíveis. Imagine se eu tivesse 100 pessoas na população e retirar amostras de tamanho de 50. Então, seria amostras muito grandes, seria 100 vezes 100, vezes 100, 50 vezes, né? Então, dá um número muito grande de possíveis resultados. E a gente tem que ter uma generalização desse resultado, tá? Esse é um exemplo apenas simulado, para a gente ter uma ideia, né? Uma amostra de tamanho pequeno. Aqui algumas referências bibliográficas, né? O livro do Bussab Moretti. Esse livro do Costa Neto é interessante, se vocês conseguirem em algum lugar aí, para ler, ele é bem tem muito texto para explorar os conceitos, as ideias que estão envolvidas, e o Larson Faber, que tem na biblioteca virtual, para vocês darem uma estudada, ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas aí pela demora em alguma coisa, tá certo? E a gente vai aqui se encerrando, e próxima aula, próximo vídeo, eu vou mostrar, só um minuto, travou.
Ok, pessoal, até a próxima, tá? Vou estar pensando aqui numa lista de exercícios também sobre distribuição normal, que trata da distribuição amostral, da média amostral, tá bom? Até mais, até a próxima.